Bonjour les futurs diplomates. Comment allez-vous? Espero que todas e todos estejam bem. Vamos iniciar hoje a nossa aula de francês instrumental do mês de julho. Para isso, escolhemos um texto e, como de hábito, será o mesmo texto utilizado no résumé, no resumo, ok? Para que nós possamos trabalhar bastante as questões de gramática, de vocabulário, de estrutura sintática em todos os níveis. Seja para você que está começando essa caminhada conosco, seja para vocês que já estão aqui há algum tempo, ou para aqueles que já estão em um nível avançado de leitura e de escrita em língua francesa, possam tirar o máximo de proveito possível de todas as informações compartilhadas neste vídeo e a partir deste texto, ok? O texto de hoje tem como título, vou colocar aqui embaixo, La fragile relance économique à la suite de la pandémie de Covid-19 bouleversée par la guerre en Ukraine, ok? Percebam, no título nós já temos algumas palavras muito transparentes, né? Que se parecem demais com o português ou com palavras que nós já conhecemos, que já fazem parte de nosso repertório linguístico. Frágil, no caso aqui, a frágil, por causa do artigo definido a. Economique, adjetivo econômica. A pandemia de Covid, né? Conhecemos bem esse assunto, infelizmente. E guerra na Ucrânia, ok? Preposição en, que precede país de nome feminino, geralmente os países cujo nome terminam em E, com algumas exceções como México, ok? Mexique. Mas a preposição é en para países cujo nome vai terminar em E, ok? Bolívia, Argentina, ok? France, ok? E nós temos aqui, olha, par la guerre. Nós vimos a diferença do por e do para no vídeo passado, né? Aqui o par la guerre. Esse par la guerre é quando nós introduzimos o agente da passiva, que em francês chamamos de complément d'agent, ok? Pela, né? Se fosse pelo, no lugar do lá, estaria aqui o le, né? Ó, pelo, par le. Par le, por exemplo, se fosse conflito, par le conflit, ok? Pelo conflito. Seria masculino, porque conflito é masculino, ok? Então, olha só quantas informações nós já temos nesse título. Então, nós vamos desencadear em nossa mente, em nosso cérebro, o campo semântico da economia, da pandemia de Covid e da guerra na Ucrânia. Nós vamos acionar esses conhecimentos de mundo que nós temos, quais são os textos, as reportagens assistidas, para que nós possamos contribuir com essa leitura, ok? Já aqui no chapéu do texto, né, em francês nós chamamos de chapeau, em português nós chamamos de bigode do texto, nós temos aqui, olha, en raison de la montée des tensions inflationnistes, l'ONU revoit à la baisse les prévisions de croissance mondiale pour 2022. Ninguém precisa entender o francês, né? O meu francês falado, para saber que nós vamos abordar nesta questão da frágil economia, pandemia e guerra na Ucrânia, para falar sobre tensões inflacionistas, ONU, olha só o nome de um órgão importante para a compreensão do texto, né? Argumento de autoridade, previsões mundiais para 2022. Então, nós podemos inferir a partir do título e do bigode, né, do chapéu,
que o assunto do texto vai girar em torno da questão econômica durante a pandemia no cenário da guerra na Ucrânia, ok? E como a ONU, o órgão que é a autoridade no assunto, vai prever a questão da crise em 2022, tá bom? Então, vou fazer uma primeira abordagem das estratégias de leitura, sempre é bom falar delas. Vocês vão, a partir desta análise do título, fazer a varredura do texto, passar os olhos no texto como um todo, vão ali sublinhar as palavras que mais saltam aos olhos, as palavras transparentes que têm a ver com o campo semântico evocado no título: economia, crise, guerra na Ucrânia, pandemia de Covid, ok? Crise sanitária, ok? Vocês vão fazer o levantamento dessas palavras, dessas expressões que aparecem no texto, não se esquecendo de que os subtítulos, né, são muito importantes. Por quê? Porque eles já anunciam o que vai ser abordado nos parágrafos seguintes. Então, aqui nós temos perspective pour l'Union européenne. Já sabemos que aqui vamos tratar da União Europeia. Não podemos pensar que aqui vai falar de América Latina, vai falar de Ásia, porque aqui ele já restringiu o assunto, União Europeia. Olha só o próximo subtópico. O que ele fala para a gente? Olha, perspectivas para os países em desenvolvimento. Olha aqui uma palavra cognata, né, do inglês, em desenvolvimento. E países, olha, aqui nós temos a palavra avançados, só que ela é precedida pelo menos, moins, ou seja, países em desenvolvimento e menos avançados. Então aqui nós não vamos esperar falar das potências do G8, não é isso? Porque são países em desenvolvimento e menos avançados. Então, vocês já atentem-se para esse detalhe. E, por último, o texto vem falando sobre obstacle à la lutte contre, olha só quanta palavra transparente, les changements climatiques. Se você não sabe francês, você sabe inglês. Sabe que change é mudar, não é isso? No inglês. Changement, mudanças. Mudanças climáticas. Então, obstáculo para a luta contra as mudanças climáticas. Então, aqui nós já enquadramos o assunto que será abordado na questão da Covid, da guerra da Ucrânia e da questão econômica para as mudanças climáticas. Como isso vai se tornar um obstáculo? Vocês vão fazer o levantamento do vocabulário, das expressões dentro desta perspectiva. É assim que nós fazemos a leitura instrumental, ok? Para que em um texto sobre economia, pandemia, guerra na Ucrânia, nós não levantemos hipóteses ou hipótese mesmo, né? Hipóteses mesmo que não tenham nada a ver com o campo semântico aqui tratado. Por exemplo, falar sobre as tecnologias empregadas para as viagens a Marte. Não é esse o campo semântico. Então, eu não posso trazer para esse texto esta perspectiva, porque nós estamos falando de coisas que estão acontecendo aqui e agora, tá bom? Dentro desse contexto da guerra, da pandemia e da crise econômica. Então, vocês
eu gostaria que vocês, ao lado de cada parágrafo, nunca se esquecer disso, ao lado de cada parágrafo, após fazer esse levantamento, irem fazendo uma leitura mais atenta e escreverem ao lado de cada parágrafo a ideia levantada por vocês. E quando vocês tiverem terminado essa leitura mais atenta, tiverem já cansados do trabalho com o texto, aí sim vocês vão fazer levantamento de vocabulário que não entenderam. Aí passar para anotação, fazer as anotações no caderno, no Quizlet, ok? De vocabulário. E, para isso, já emendando no próximo assunto, vocabulário do texto, nós temos aqui um vocabulário riquíssimo do campo semântico da economia, muito importante. No campo semântico da guerra e do campo semântico do meio ambiente. Olha só quanto assunto, quanto vocabulário nós podemos tirar de um texto, ok? Eu vou fazer essa análise aqui com vocês para que vocês possam fazer as anotações e separar em casa, no caderno, né, na lista de vocabulário de vocês, de acordo com os assuntos. Economia, guerra, meio ambiente. Ok?